1964. Impunidade aos criminosos da ditadura alimenta golpistas de ontem e de hoje. Por quanto tempo pretendemos conviver com militares que se sentem melindrados com a defesa da democracia e o repúdio ao terrorismo de Estado? Esse texto é do Luiz Felipe Miguel, do site Amanhã Não Existe Ainda. Gui, o que você destaca pra gente sobre ele? Ele critica de maneira bem contundente o governo Lula de uma forma geral por resolver o silêncio mais uma vez, não ter ações contundentes de crítica à ditadura militar e ao golpe. Isso porque, segundo o texto, a ideia seria apaziguar os militares para que eles também fossem discretos nas comemorações do golpe, né? Isso é bem absurdo. E aí, o que o texto questiona é o seguinte: vale a pena? Né? Isso tá considerando respeito à democracia? E aí ele responde que não, isso é um erro grave. Ele empurra, né, o governo empurra a sujeira para debaixo do tapete e permite que esse golpismo, esse desejo de golpe, ele continue sempre latente, pronto ali para dar as caras. E também diz o seguinte, que repudiar o regime militar é básico para qualquer governante, para qualquer líder, como no caso o Lula. Então essa é a abertura do texto, e daí ele segue falando, né, lembrando, ele faz um resgate ali das coisas que a ditadura fez ao longo ali do regime. Então, desde o início, tirou qualquer tipo de militar que pudesse ser oposto ao regime, que fosse mais democrático, por exemplo. Atuou para construir um monopólio ideológico e anticomunista e também com que fosse contrário à cultura, a tudo que fosse novo e à democracia em si, ok? O respeito dos militares em si ao país e à democracia foi totalmente extinto ao longo desse regime. O desenvolvimentismo também foi dilapidado, adotou-se o neoliberalismo e também houve a subordinação aos interesses internacionais. E até hoje, por conta de toda essa conjuntura, eles acreditam que eles podem mandar no país. E também diz o seguinte, algumas pessoas argumentam que a violência da ditadura militar não começou em 64, teria começado em 68 com a instituição do AI-5. E o texto fala que não, que todas essas ações de atacar aquilo que era contrário, de cercear opiniões, de cercear o debate político, de prender opositores, de expulsar pessoas que fossem contrárias ao regime de instituições, de postos dentro do Estado brasileiro, começou desde 1º de abril de 64. Então, essa é a conjuntura. E aí, só para falar um pouquinho sobre a conjuntura pós-ditadura, que isso é muito importante, né? Não houve autocrítica em relação a esses crimes, em relação à tortura, a golpe, às mortes, à censura. Ainda hoje existe um sentimento de orgulho e nostalgia em relação ao regime militar. Nos governos civis, após a redemocratização, houve esse movimento para conseguir manter a impunidade a esses militares e também para conseguir manter influência política. Isso é um debate central, né? A questão de que os militares eles se julgam como parte da política, quando na verdade eles não são. E aí cito o seguinte, que teve a operação da MINUSTAH, por exemplo, que foi no Haiti. E ela foi responsável, o texto não traz esses dados, mas eu fui relembrar, foram 30 mil mortos, 2 mil vítimas de abusos sexuais, a maioria mulheres e crianças. E a MINUSTAH, ela foi comandada pelo Exército Brasileiro. Inclusive, o texto fala que tanto essa operação a MINUSTAH como a intervenção no Rio foram criadas, os militares foram levados para lá, como uma forma de dar para eles o que fazer, porque aqui eles estavam ociosos demais e talvez pensando muito em uma intervenção, em tentar influenciar na política. E até hoje, os militares e os comandantes, os superiores militares que participaram dessas violências no Haiti não foram punidos. Ninguém foi. Até hoje, inclusive, exige-se a punição a esses militares. Então, por conta de tudo isso, é que o texto pontua que sim, é importante criticar a ditadura militar e também fazer uma refundação, refundar as bases das Forças Armadas para que esse tipo de pensamento, esse tipo de nostalgia, inclusive essa impunidade, persista. Gui, como o texto já fala de cara, assim, em 2025 a gente completa, então, 61 anos de golpe de 1964, cara.
E o que a gente vê hoje não é apenas uma dívida histórica, como você mesmo ressaltou, né? Não é só tipo uma coisa que ficou lá no passado porque a gente lidou bem com ela. Mas é um projeto ainda de contínuo de dominação de classe. A lei da anistia de 1939, que perdoou torturadores, não foi um mero acaso, um erro. Foi a consolidação de um pacto entre as elites para garantir que o Estado continue servindo aos interesses do capital e não do povo. Alguém aqui acha mesmo que tinha algum interesse sobre pacificar o país com aqueles que agrediram a própria democracia do país? Não tem sentido. Não tinha sentido na época, mas enfim. Eles estavam com o poder, eles tinham um poder de decisão. Eu acho que o grande erro aí, né, Gui, é a gente não ter abordado isso depois. Depois que passado um tempo com alguns governos democráticos, isso não ter sido retomado e esses torturadores, inclusive muitos deles já mortos, não terem sido punidos. Concordo com a Bárbara, a Dilma tentou, né, de certa forma, tocar nessa ferida e a gente sabe como foi a resposta. Eu queria só reforçar aqui um pouco algumas coisas que o Paulo Canabrava sempre diz. Eu não podia deixar de citar aqui, eu separei uma frase do nosso diretor, Paulo Canabrava, filho, que eu ouvi há 6 anos atrás, Gui, no meu primeiro ano aqui na Diálogos do Sul, Global. A impunidade não é falha, é projeto. Eu lembro muito bem dele falando isso em uma das primeiras reuniões que a gente teve, assim. Então, enquanto o Estado enterra arquivos e absolve assassinos de farda, ele sussurra aos ruralistas, milicianos e banqueiros: vocês podem tudo. Como disse a Rosa Simiana no Dialogando da última terça-feira, a ditadura não acabou em 1985. Na verdade, Gui, o que eu acredito é que ela se reciclou em um Estado neoliberal que mantém os mesmos métodos, agora com armas mais sofisticadas e discursos mais hipócritas. Então, não é fora do comum hoje em dia a gente ouvir essas pessoas que tentaram o golpe no dia 8 de janeiro tentarem fazer um marabalismo retórico para dizer que estavam ali dentro de alguma regra. Porque sim, eles estudaram ali algumas frases que estão na Constituição para falar, olha, aqui ainda podia, eu podia fazer uma minuta sobre intervenção, eu só não podia intervir, como se isso fosse algo aceitável. É importante sempre ressaltar que o golpe de 64 foi financiado pelas elites agrárias e industriais, temerosas das reformas de base do João Goulart. Empresas como a Ultra e a Volkswagen, que até hoje está por aí, né, colaboraram ativamente com a repressão, fornecendo lista de subversivos, né, como eles chamavam essas pessoas, e permitindo prisões dentro das fábricas. A estrutura militar policial que torturou o Vladimir Herzog, por exemplo, um jornalista que é um símbolo dessa época, é a mesma que mata os jovens negros nas periferias hoje. Em 2024, para vocês terem noção, o orçamento do Ministério da Defesa foi 23% maior que o da saúde, enquanto o Exército mantém 2.340 imóveis ilegais em territórios indígenas. Um outro paralelo aí. Novamente, parafraseando aí a Rosa Simiana, que participou do Dialogando com o Paulo Canabrava na terça, ela disse: eu não vou ver esse cenário mudar, mas eu espero que a minha filha veja. Enquanto isso, eu acho que eu, o Guilherme, que somos aqui, estamos na metade da nossa vida, a gente talvez não vá ver também essa mudança. Mas eu acho que a gente pode tentar participar dela, né? Tentar pautar com que as pessoas toquem nesse assunto. A Dilma tentou lá atrás, verdade, não conseguiu, mas isso justifica o acovardamento de todo mundo que passa depois dela? Eu acho que não. Ainda mais que a gente acabou de passar por isso, né? Uma tentativa de golpe. Não tem momento melhor do que esse para reabrir essa caixa e tentar tirar o lixo de lá. Não, que isso. É só para finalizar dizendo o seguinte, que é justamente isso que o texto pontua, que o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, foi uma oportunidade já desperdiçada. O texto fala isso, que já foi desperdiçada por conta desse vício do governo em apaziguar e recuar. E aí, só vou ler um trechinho aqui, que ele fala o seguinte: o presidente Lula, que assumiu tendo como maior compromisso reconstruir as condições para a democracia no Brasil, se encolhe diante daqueles que mantêm uma faca no pescoço de qualquer governo democrático que surja por aqui. Enfrentar a questão militar não é fácil, ninguém diz que é, mas, se ela não for enfrentada, qualquer democracia que se queira construir será capenga, débil e efêmera.